Meus amores, estamos aqui para mais uma leitura e dessa vez vai ser uma leitura única para todo mundo, porque é uma leitura para ajudar no processo e não especificamente em uma situação, porque o título é Como a gente ama o nosso lado monstro, do Jekyll e Hyde, porque a gente é monstrinho de vez em quando também. A gente também pisa na bola, a gente também faz errado, a gente também não consegue fazer esse processo de amar todas as nossas partes, né? E a gente vai fazer aqui um exercício, as cartas vão ajudar. Nós temos aqui 4 oráculos para dar essa guiança. E eu trouxe uma linda, que é a Ama. Por que eu trouxe Ama? Ama é uma indiana que ela é conhecida pelo seu abraço. E esse abraço é um abraço amoroso que cura. E, na verdade, esse processo que a gente vai fazer aqui é um abraço no nosso monstro para a gente curar o nosso monstro. Não curar da maneira que vocês estão acostumados. E eu vou explicar isso na medida em que a gente vai andando, ok? Então, primeiro vamos tirar as cartas para os oráculos, para a gente poder ter essa guiança por onde a gente vai. Eu já tenho uma ideia do processo básico, mas aqui talvez fique mais divertido para vocês, se vocês tiverem uma explicação de linhas diferentes, inclusive, porque esse oráculo que eu estou segurando é um oráculo do Seres Trovão, potência de energia. É o nosso primeiro oráculo, né? O segundo oráculo, a diferença entre os oráculos e o tarô é que os oráculos vêm com palavras-chave e não vêm com não vêm com a corte que a gente fala, né? Os reis, as damas, as cartas as 21 superiores, as 52 inferiores, enfim, e vem com palavras inspiradoras. Os oráculos trazem as palavras inspiradoras e essas palavras aqui eu vou usar para guiar a gente nesse abraço dessa parte nossa que a gente rejeita, que a gente não quer ver, mas ao mesmo tempo nos deixa preocupado. A gente fica decepcionado quando a gente faz alguma coisa baseada paixão. Vou tirar mais uma. Para ver se... Aqui. Essa aqui. E a jornada. A jornada e a paixão. Já fala muita coisa aqui, né? Temos aqui também esse oráculo. Vamos ver o que ele conta, o que ele pode nos ajudar, em como a gente fazer dar esse abraço amoroso, porque essa necessidade da gente amar todas as nossas partes, uma coisa é a gente amar nossas partes, a outra coisa é a gente tentar eliminar, ser só a parte certinha, correta, aquilo que todo mundo fica satisfeito porque você é bonitinho. Eventualmente, mesmo as suas partes que você considera boas, para algumas pessoas pode não parecer. E a gente vai falar sobre isso também. Essa aqui é uma ótima. Oh, Sunny Day. Maravilha. E uma última aqui, desse tarô grandão, que é um tarô, mas ele tem frases muito inspiradoras nele, por isso que eu escolhi. Esse aqui para a gente trazer como oráculo. Eu vou depois reorganizar aqui para poder caber as outras cartas. Vamos ver... Esse aqui está saindo. 10 de paus. Very happy family life. Financial security, finding magic in the little things of life. Ou seja, vamos traduzir para bom entendedor. Uma família feliz, segurança financeira, mas a última frase eu acho que é a que vai dar o chute no balde para a gente poder
fazer esse abraço, que é achar mágica nas pequenos detalhes da vida. Eu vou colocar, então, esse aqui, na ordem que a gente foi tirando, aqui em cima, para a gente ter o espaço embaixo, para poder jogar o nosso baralho e poder explicar melhor. Então, assim, a gente tem sempre algum tipo de, vou botar entre aspas, defeito, que não é necessariamente um defeito, mas é alguma coisa que nos preocupa, porque em algum lugar está impedindo que a nossa vida flua. Esse fluxo amoroso, essa percepção de que as coisas estão caminhando. Só que a gente tem que ter uma percepção, um entendimento de que a vida não é uma linha reta. Vai ter sempre altos e baixos, a gente está sempre fazendo movimentos para fazer esse abraço amoroso nos aspectos que vêm aparecendo a partir das nossas dores, dos impedimentos, das doenças, dos desafios. Tudo isso vem contando justamente essa necessidade da gente achar dentro da gente um abraço para tudo que a gente manifesta. Porque mesmo as coisas que a gente está contando que são negativas, elas falam dessa necessidade da gente aceitar que isso que a gente manifestou por uma razão. Em vez de negar, eu não sou assim, isso aqui é culpa de fulano, essa aqui eu sou assim por causa de ciclano, por causa do trauma, por causa... É claro que isso é uma verdade. Porém, quando as coisas se manifestam, manifestar é isso, é o que a gente chama de resultado. Quando o resultado não é aquele que a gente espera, muitas vezes isso acontece porque existe uma dor interna que não foi vista, e aí a gente vai pelo lado escuro da força, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá. Muitas vezes a gente precisa... Então, agora nós vamos jogar. Então, vocês entenderam aqui dizendo assim, potencial de energia. Então, existe dentro de nós a capacidade de superar todos os nossos desafios, todas as nossas questões. Então, essa carta fala muito dos seres trovão. E os seres trovão são aquele barulho durante a chuva. E o barulho durante a chuva, ele é causado pela eletricidade com a água, não é isso? Água a gente pode colocar como a questão das emoções, e eletricidade é o movimento que essa energia causa. Então, essa energia causa um movimento de susto, muitas vezes. Putz, aconteceu isso aqui. Putz, eu não dei conta daquilo lá. Putz, gente, eu não esperava que eu ficasse doente assim. Eu não esperava que me despedissem, eu não esperava que eu ficasse sem dinheiro, eu não esperava. São sustos na nossa vida, apesar de que muitas vezes esses sustos já vêm dando sinaizinhos que iam acontecer e a gente escolhe fechar os olhos para isso. Por que a gente escolhe fechar os olhos para isso? Porque a gente tem uma mania de estar sempre tendo que estar feliz. A gente está com uma cultura ultimamente de felicidade. As pessoas têm que ficar felizes, as pessoas têm que ficar zen, as pessoas têm que um monte de coisa positiva para poder chegar em um lugar de maneira que as pessoas acham que é fluida. E, na verdade, isso não é o que realmente a vida nos traz como informação. A vida aqui é para a gente superar os desafios e aprender com eles. Então, se a vida fosse toda homeostática, né, zen e fluida, neste lugar que nós estamos, isso não vai acontecer. Então, é uma ilusão achar que a gente vai estar sempre feliz. Por mais feliz que nós sejamos com o que acontece, e que pode acontecer sim, nós estarmos muito felizes fazendo as coisas, vão vir desafios para a gente ir nos despindo dos aspectos que não nos fazem nossa vida natural, nossa essência natural, nossa alma natural.
porque a gente aqui veio, foi sobrecarregado por aspectos que não são da natureza, que são de uma cultura de resultado, que eu quero que tudo aconteça do jeito que alguém acima de nós determinou que tenha que acontecer. Como é determinado por outras pessoas que não nós mesmos, a gente acaba tentando se encaixar nessa sociedade da melhor forma possível e vem começando a viver papéis que não são os nossos próprias vidas. É o papel que o outro quer que a gente tenha nessa vida aí maluca que a gente tem. Então, esse ser trovão traz o desafio entre que energia é essa de tristeza, de dor, que vem nos empurrar para a gente ir em encontro à nossa real paixão e à nossa jornada real. Não é que o que a gente está vivendo não é real. Porém, se a gente está vivendo a partir do que os outros estão esperando de nós, a nossa realidade é menos baseada na nossa realidade interna. O que a gente está vivendo, a nossa experiência, é real. Porém, não é uma realidade pessoal, é uma realidade do que o outro, que a sociedade quer, que a minha mãe quer, que meu marido quer, que meu chefe quer. Ou até do que eu acho que eu quero, mas porque fulano teve sucesso naquilo lá e eu quero seguir aquilo lá. E eu não posso fazer diferente, porque a gente às vezes acha que só porque o outro teve sucesso de alguma forma, é esse o caminho a seguir, quando na verdade cada um tem um caminho, cada um tem um jeito de viver. E o Sunny Day, com achar mágica nas pequenas coisas da vida, é um processo de como é que a gente acha mágica nas pequenas coisas da vida quando a gente tem desafios. Então, esse é o nosso desafio, achar a mágica na superação dos desafios. E esse lugar é um lugar que às vezes não é tão fácil como dizem por aí, né? Porque amar aquela parte que a gente... Amar alguma coisa negativa não significa negar a coisa negativa, tá? Então vamos lá, 4 de Pentáculos fala justamente desse medo de perder alguma coisa se a gente aceitar. A primeira coisa é aceitar que a gente tem aquela situação. Então nós temos alguma situação que nos incomoda, que incomoda a gente. Eu vou dizer da minha situação aqui, eu estou com o meu gato doente. E eu estou muito irritada porque ele está doente. Então, eu aceitar de que para mim é difícil ver o gato doente e que, de certa forma, quando eu fico irritada, eu me afasto dele e tenho dificuldade de tratar dele de uma maneira mais amorosa, é o que eu preciso aceitar. Em vez de tentar eliminar o gato, ou eliminar a doença, ou trancar o gato em algum lugar onde eu não posso vê-lo, para eu não sentir o que eu sinto, que é o que a gente normalmente faz. A gente tenta eliminar a dor para não sentir a dor. E quando a gente sente a dor, a gente pode ver de onde é que ela nasceu. E a gente tem muita dificuldade de ir nesse caminho de onde é que está a dor. Então, para a gente poder começar a caminhar nesse abraço do nosso monstro, a gente primeiro precisa viver esse monstro, né? Vamos lá. 3 de paus. O 3 de paus fala de uma espera. Essa pessoa aqui esperando a onda certa para poder surfar, né? E esperar a onda certa para poder surfar é esse lugar do deixa eu observar o que acontece enquanto eu estou tendo essa crise, enquanto eu estou ficando com raiva, enquanto eu estou ficando muito triste, enquanto eu estou evitando fazer as coisas que me incomodam, enquanto eu estou correndo atrás com muita força para chegar em algum lugar, quando na verdade eu não precisava, são as histórias que eu me conto, a vida podia ser mais suave, mas eu estou nesse processo do meu monstro interno está dizendo, é por aí que eu tenho que ir. Então a primeira coisa é viver isso.
viver isso e não ter medo de viver isso. Assumir, eu sou assim mesmo, eu tô com raiva mesmo, eu tô triste mesmo, eu tô com medo de não ter dinheiro suficiente mesmo, então eu tenho que correr atrás. São esses os lugares que a gente tem que primeiro olhar para eles. Como a gente olha, vivendo eles. Tá certo? E a próxima carta é o 2 de espadas. O 2 de espadas fala justamente das crenças. E a crença sobre a gente quer ser reconhecido por quem nós somos. Para nós sermos reconhecidos por quem nós somos, normalmente o que acontece é que a gente quer que os outros nos valorizem. Valorizem pelo que nós somos, ou por quem nós inventamos ser até. Né? Essa pessoa que corre atrás, essa pessoa que nunca fica triste, essa pessoa que ajuda todo mundo e que nunca pensa em si. Seja lá qual foi o seu desafio, a gente quer, as pessoas querem, em geral, ser valorizadas pelo que fazem e não pelo que são. Então, essa crença, para ela poder ser colocada no seu devido lugar, assim, de onde nasceu essa crença que eu preciso fazer as coisas dessa forma que eu estou fazendo? Essas coisas que eu estou fazendo, elas nasceram de algum lugar. Elas nasceram de alguma manifestação da minha vida aonde eu me convenci de que esse é o melhor jeito de viver. Seja porque eu vi meus pais vivendo assim, seja porque me ensinaram no colégio que eu tenho que viver assim, seja porque meu trauma, eu tive um trauma relacionado a isso, então eu experimentei viver de um jeito, não funcionou, estou tentando viver do outro para não repetir aquele trauma. Seja porque todo mundo está dizendo e eu estou acreditando, seja porque eu não estou me ouvindo, não estou ouvindo a minha intuição que me diz não faça assim, faça assado. Então essas crenças precisam ser acolhidas, para isso a gente precisa de uma fonte delas. E aí a gente vai caminhando para esse abraço de onde sai o nosso monstro. O 5 de copas, ele conta uma história de que às vezes a gente já tentou fazer isso de outras formas e não funcionou, ou a gente já vamos dizer assim, a gente tentou outros caminhos que não deram o resultado que a gente imaginava, porque a gente está muito preocupado com o resultado, de ficar feliz, de ficar no fluxo, sem realmente ir para a fonte das coisas. Então, escolher caminhos de ir para frente não é o que eu estou conversando aqui, tá? Eu estou conversando muito mais de caminhos de ir para trás, para ir para a fonte de tudo que é, onde tudo começou. E onde tudo começou, muitas vezes tem uma dor enorme, tem uma coisa que a gente, ai meu Deus do céu, tem que pensar nisso agora? E a gente vai empurrando com a barriga para não pensar nisso, para não sentir isso, para isso não doer. Então a gente acaba evitando esse movimento. O movimento que a gente vai agora entrar para saber qual que é a nossa paixão real, essa jornada para dentro da gente, porque assim, toda pedra preta, ela fala de uma proteção, tá? Ela fala dessa limpeza que é necessária, apesar das pedras brancas também fazerem limpeza, tá? Então, quando a gente realmente vai fazer o que a gente chama de limpeza, a gente não joga fora nada. Essa energia dessa dor lá atrás não é para ser jogada fora, não é para eliminar, não é para não olhar para ela e esconder lá no fundo do seu armário, não. Essa energia é para ser acolhida, é para ser integrada. Ou seja, quando a gente tem uma dor, o que essa dor fala? Ai, que dor! Eu preciso de colo, eu preciso de amor, eu preciso que alguém me olhe e me compreenda. Não é assim que acontece com vocês? Sempre que vocês têm uma dor, vocês querem ser compreendidos, vocês querem ser amados, vocês querem que alguém coloque vocês no colo? Pelo menos a nossa criança interior sempre quer isso, né? Então, a gente acaba acontecendo assim.
Vamos tirar mais 4 cartas para justificar essas 4 primeiras, como a gente sempre faz. Só que eu vou colocar por cima para poder caber no enquadre do vídeo. Aqui é tudo mais menorzinho, para a gente poder ver direitinho todas as cartas. Então vamos tirar mais 4 cartas justificando o medo, a espera, a mudança de crenças e o desistir logo do começo porque já tentou alguma coisa parecida ou, enfim, uma coisa diferente que acabou achando, não vale a pena. Não vale a pena, gente. 3 de emoções, seria o 3 de copas. A estrela. Temos essa aqui que está saindo. Pagem de copas. E o louco. Olha que lindo. É isso aí, gente. Deixa eu ler para vocês o que essas cartas dizem. Então, o que está falando aqui? O 3 de copas, ele fala dessa alegria. Em vez de ficar com medo de fazer esse caminho, de viver aquilo que você está sentindo de verdade, sentir realmente a sua experiência, você chamar os amigos para poder te ajudar, falar sobre o seu processo, pedir pessoas que você conhece ou pessoas que você confia para te darem esse suporte, porque às vezes é muito difícil mesmo você passar por essa situação sozinho. Então, ninguém está pedindo para você ser um super-herói. Então, você pode ser um profissional, pode ser um amigo, pode ser durante um processo de curso, onde você tenha o suporte de um mestre ou dos seus colegas, seus iguais. É importante você ter esse suporte para você não ter tanto medo e saber que você está sendo apoiado no processo de acolhimento de quem você é e dessa seu lado sombra, vamos dizer assim. Essa espera pela situação ideal para eu poder, mas é porque agora não tive tempo, ou porque eu estava muito corrida, ou porque, enfim, coisas que a gente vai se falando para a gente ir evitando tratar desses temas que são tão importantes na nossa vida e que incomodam tanto, por isso eles são importantes. Quanto mais incomoda, mais importante ele deve ser. É sonhar. A estrela fala desse tipo assim, deixa eu tomar coragem, porque eu sinto que isso aqui eu vou conseguir superar de alguma forma. E, de novo, superar não é eliminar, tá? É entrar nesse abraço amoroso naquilo que está doendo, naquilo que não está... Você percebe que não está alinhado com quem você é de verdade. E aí vem essas crenças, você vai conseguir perceber que mudou a crença, essa crença de eu preciso ser valorizado pelo outro, na medida em que teu coração e tuas ações, suas manifestações estiverem alinhadas. Porque o pajem de emoções fala, olha só, coração alinhado com o útero das mulheres, mas nos homens também é a partir desse chakra sexual, é que a gente manifesta, é onde a gente tem a força e a energia para ir para a vida e trazer coisas novas, porque mesmo os homens, eles trazem coisas novas a partir da sexualidade, da energia da sexualidade, né? Então, a manifestação de um ser novo é a partir da sexualidade feminina e masculina. Então, não é uma coisa só do útero feminino. O homem também traz essa capacidade de transformação, de oferecer coisas novas para o mundo. E o tempo todo ele está trabalhando para isso, né? Minhas amigas e meus amigos. E finalmente temos aqui o louco. O louco é esse, vamos pegar esse cavalo pela crina, esse boi pelos chifres e vamos enfrentar de cara, sem medo de ter medo, sem medo das nossas sombras, porque elas são nossas. E quando você consegue colocar nesse colo esse abraço daquilo que você é, aquilo não tem, você vai perceber que aquilo vai deixar de ter necessidade de se manifestar daquela forma.
vai começar a se manifestar de uma forma completamente diferente quando você começar a aceitar essa parte sua. Então, eu sou irritada mesmo. Então, quando eu vejo que as pessoas poderiam estar melhorando e não estão melhorando, eu fico irritada com a situação, como se a pessoa tivesse, no meu caso, o gato, né, estivesse piorando a própria situação quando poderia melhorar a própria situação. E aí a gente olha a história como uma história inteira e como os gatos e as nossas relações são reflexos de nós mesmos, eu vou ver o que é que eu estou nesse processo de evitação, de melhora, essa evitação de achar caminhos melhores para mim por causa das minhas próprias dores. E vocês vão ver que na relação com o outro está sempre cutucando numa dor que já existe, ele não causa dor. Então, eu tenho uma amiga que não gosta de festa de bolo de aniversário, porque o bolo de aniversário, ele lembra as situações de aniversário onde a mãe dela sempre aprontava uma. Sempre era a pessoa mais importante do aniversário em vez dela mesma. Então, aniversários remetem ela a um lugar de não importância, de que ela não consegue se ver como eu estou fazendo aniversário. Não, eu estou fazendo aniversário, mas eu tenho que dar atenção a quem está aí brilhando, e não sou eu que estou brilhando nessa hora. Então, essa é a dor dela. Então, toda vez que alguém faz aniversário, ela não quer ver bolo de aniversário. Ela até faz uma festa, mas ela não gosta do bolo, porque o bolo é que lembra ela dessa situação. Se ela fosse em direção desse autorreconhecimento de que ela brilha independente do bolo, o bolo passa a não ter mais importância. Tendo bolo ou não tendo bolo, ela não se vincula mais a esse sinal, esse talking, né, que a gente fala em inglês, ou seja, essa coisa que remete ela a uma dor interna de não reconhecimento, onde a importância dela se dilui na importância da mãe. Ela não tem lugar. A única pessoa que pode ter lugar seria a mãe dela na história dela. Em cada pessoa é uma história diferente. Estou falando só como um exemplo. Essa coisa de deixa eu encarar essa coisa de bolo de aniversário, ver se realmente a minha importância está vinculada a um bolo de aniversário ou não. Então eu sou importante todos os dias. Eu aqui estou só comemorando. Com bolo ou sem bolo eu vou comemorar. Então, o bolo não é mais importante. Quando a gente dá muita importância para essa coisa que cutuca a gente, que pode ser, no caso dela, um bolo de aniversário, para outras pessoas pode ser o jeito de convidar a gente para o aniversário, que tem que ser com convite, que não pode ser pelo telefone, que não pode ser pelo WhatsApp, que tem que me ligar e falar comigo. Cada um tem lá as suas crenças e as suas determinações e condições para ser feliz, para sentir o que eu quero sentir. E essas condições, quanto mais a gente acolhe elas, essas condições é que fazem esse monstro aparecer, mais elas perdem a importância e as condições se diluem amorosamente. Então, esse momento onde a gente passa a confiar. Quando a gente recebe esse abraço amoroso, a gente dá esse abraço nessa história que dói, essa história não precisa mais aparecer na nossa vida. Quer dizer, na verdade, ela aparece na nossa vida, mas aquilo não dói mais, porque aquilo foi acolhido, aquilo e foi colocado no seu devido lugar. Então, para todo mundo, o processo de amar o nosso monstro é o mesmo, independente de que monstro que seja, de uma, duas, três cabeças, ou seja, esse é o processo que vocês e eu também necessitamos de fazer para amar-nos nesse lugar de amar todas as partes de nós mesmos e curar essas dores. Quando a gente cura essa parte que está doída, quando a gente coloca essa parte que está doída no colo, essa parte para de chorar, né? Para de espernear e dizer, olha para mim, olha aqui o que eu estou sofrendo, olha aqui o que está doendo, porque já foi feito o processo que está sendo pedido. E quando a gente elimina ou tenta eliminar essa dor, o que acontece? Exato, ela continua lá, ela volta de outras formas. Magicamente, aquela dor aparece de novo, ou ela fica
tão escondida que no dia que eu preciso resolver uma coisa relacionada a ela, eu tenho que fazer mais esforço para encontrar, porque ela está sobre muito mais camadas de disfarces, de fazer de conta que aquilo não existe, de fazer de conta que eu não tenho esse sentimento, que isso não aconteceu comigo e que, ah, não, tá tudo bem. Ah, não, tá tudo bem. Essa mania que a gente tem de, ah, não, tem que estar tudo bem o tempo todo, é que impede a gente de viver o que a gente realmente está vivendo. Uma experiência real é sentir o que você está sentindo e não ficar nesse lugar de que, não, as coisas têm que estar sempre bem. Não, as coisas não têm que estar sempre bem, as coisas têm que ser o que elas são. E na medida que elas são, a gente vai lidando com elas amorosamente, não é que precisa também aceitar e deixar que o caos aconteça o tempo todo. Não. A gente usa aquilo como anota no nosso caderninho, eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar para isso. Né? Então, meus amores, espero que vocês possam perceber que se vocês expandirem o amor que vocês são, todos somos, e acolherem essas dores internas, de maneira, os seus monstros, as suas irritações, as suas negações, as suas tristezas, tudo isso e muito mais, os seus ódios, as suas vinganças, se vocês acolherem esses lugares, vocês vão perceber que a próxima vez que isso acontecer, não vai mais doer. Aquilo lá não vai ter mais necessidade de estar te cutucando e fazer com que você se sinta desconfortável com seja lá o que for ligado àquela situação específica. Tá certo, meus amores? Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre esse assunto que eu sou apaixonada, que é autoconhecimento. Se você gostou dessa leitura, dê o seu joinha, compartilhe a tua experiência aqui, eu vou ver se acompanhar isso que você está contando, vou ficar muito feliz de ouvir a sua opinião. Se você é novo por aqui, inscreva-se para você não perder nenhuma dos novos vídeos que eu posto mais ou menos a cada 2, 3 dias, em média, terça, quinta e domingo, terça, quinta e sábado, né? E que eu vou estar muito, muito, muito feliz em ter você aqui me fazendo companhia. Meus amores, agradeço demais estar aqui com vocês, essa oportunidade, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!